a Deus. Este filme é dedicado à memória de Benny Dobbins. Aqui, todos os anos, uma outra população desaparece misteriosamente. No ano passado, mais de 15 mil pessoas sumiram sem deixar pistas. Só aqui em São Paulo, 2 pessoas desaparecem de hora em hora. São quase 50 casos por dia. Mas o que leva uma pessoa a sumir assim, de repente, sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido? Muitas respostas são encontradas aqui, na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo. São histórias dramáticas de gente como Benedita, que procura o irmão Moisés, desaparecido no início do mês. Ou de Tereza, que está em busca de notícias do tio, sumido há 6 meses. Ou de Alzemir, atrás de informações sobre o cunhado, Cícero Gomes da Silva. Atrás desta porta estão o sofrimento, a angústia, o desespero de 150 mil famílias que nos últimos 10 anos viveram uma experiência dramática. Procurar alguém que sumiu sem dar explicações. Há 8 anos, essas 2 mulheres vivem atormentadas por esta dúvida. O que teria levado o físico Durval Furini a abandonar a irmã aqui no Parque do Ibirapuera e nunca mais aparecer? Nunca mais tiveram notícia? Nada, absolutamente nada, nada. Nem uma migalha, alguma coisa que falasse, olha, segue essa linha que você vai ter uma notícia. Como é que foi essa procura de vocês ao longo de todo esse tempo? A princípio, logo após eu perceber que eu estava tendo alguma coisa errada, eu procurei a polícia, né? Fizemos panfletos, trabalhamos como esse daí, fizemos mais de 100 mil, distribuímos em grandes companhias que têm filiais no Brasil todo, fizemos trabalho de fronteira, fizemos trabalho com pai de santo, mãe de santo, para psicólogos, cartas para todas as secretarias. Hoje, a mãe e a irmã vão fazer mais uma tentativa para encontrar o engenheiro. Vão consultar agora uma pessoa que aplica um método todo especial para localizar desaparecidos. Um radiestesista. Agora, como é que o senhor desenvolve o seu trabalho? O princípio básico, temos que ter um testemunho. O testemunho é a foto da pessoa. De acordo com o professor Carlos Alberto, o pêndulo vai estabelecer uma sintonia com a pessoa desaparecida. Ele está em São Paulo? Ele está no Paraná? Ele está em Santa Catarina? O radiestesista acredita que Durval Furini possa ser encontrado em Santa Catarina. Na próxima semana, mãe e filha vão reiniciar as buscas na região que o pêndulo indicou. Um outro fio de esperança deu um novo alento. A procura que Zélia Nogueira realiza há 4 anos. A filha dela, Margarete, desapareceu levando apenas a roupa do corpo e deixando para trás o emprego, uma pequena poupança no banco e uma filha de 5 anos. Sumiu sem dar qualquer explicação. Mas Dona Zélia acredita que está perto de ter a filha de volta. A esperança dela foi reforçada por uma imagem que viu na TV no programa Globo Repórter. Nós convidamos então Dona Zélia a rever a cena. Uma imagem curta, rápida, mas que foi por ela fixada com toda a intensidade. Agora ela está um pouco mais magra, né? Ela gorda ela nunca foi. Ela é mesmo... Assim, o cabelo está um pouco mais comprido também? Está bem mais comprido. A polícia vai agora tentar localizar Margarete na cidade onde foi gravada a reportagem. No dia 22 de outubro de 1985, o médico Renato Alves de Oliveira Júnior, que trabalhava aqui nesse hospital de Campinas, no interior de São Paulo, foi visto conversando demoradamente ao telefone. Era uma conversa que parecia não ter fim. 2 dias depois, ele desapareceu. Os
pais do anestesista Renato carregam há 8 anos uma dor para a qual só existe um único remédio: a volta do filho. Esta semana, eles foram mais uma vez ao hospital em busca de um alento. Descobrir alguma pista que revelasse o que aconteceu com Renato. Ele não apareceu. A equipe cirúrgica toda esperando, a chefe do centro cirúrgico então se comunicou com a família, e a esposa, e ela inclusive nos informou que ele teria vindo para cá. Ele, quando desapareceu de casa, ele levou a mala, roupa, nada, fez algum... com a roupa do corpo e pouco dinheiro. Um telefonema dele me bastava para eu saber que ele está vivo, mas se ele voltar para nós, seria a coisa melhor que podia acontecer. Há 1 ano e meio, Ivanesca Duarte também espera que o marido Renato volte para casa. Ela divide essa angústia com Renato e Ramon, os 2 filhos do casal. Papai. Renato, que é tenor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um dia saiu de casa dizendo que ia tomar um chopp e nunca mais apareceu. Eu imagino tanta coisa que eu fico confusa, muito confusa. Mas eu só queria que ele estivesse bem e que o mais rápido possível ele aparecesse, ele me desse notícia, eu ficasse sabendo dele, porque é uma tortura isso. Para esta família de São Paulo, o que seria uma viagem repleta de boas recordações, um transatlântico de luxo, acabou se transformando num drama que continua sem solução. Na manhã de 16 de março de 1987, o navio Eugênio C atracou aqui no Porto de Santos, trazendo a bordo um mistério. O jovem Eduardo Madeira, que regressava de uma viagem a Buenos Aires em companhia dos pais e da irmã, sumiu quando o navio se aproximava do litoral brasileiro. Assassinato? Suicídio? Até agora ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com esse rapaz. Algumas semanas antes de embarcar, Eduardo Madeira deu esta entrevista, em que falava da sua grande paixão, a natação. Ele era campeão universitário nesse esporte. Por isso, a família até hoje não acredita que ele tenha morrido afogado. A Polícia Federal revistou o navio e a Marinha fez várias buscas no litoral. Mas o corpo dele nunca apareceu. É isso que alimenta até hoje a luta da família. Eu tenho que procurar, mesmo porque é meu filho e eu vou procurar. Se eu não procurar meu filho, eu vou procurar o quê nessa vida, né? Que é a coisa que eu mais quero, assim, que é um pedaço muito caro para mim. Eu não vou deixar perder. O desejo de assumir uma nova personalidade e mudar de vida foi talvez a principal motivação que levou o economista Ricardo Ligiero a romper os vínculos com a família e simplesmente sumir. A história de Ricardo inspirou um episódio do programa Linha Direta, que era apresentado pela TV Globo. O economista saiu de casa para o trabalho, mas seguiu outro caminho. O carro dele foi encontrado abandonado pelo pai, o juiz Pedro Ligiero, em Petrópolis, no estado do Rio. Quase 5 anos depois, o pai ainda acredita que vai voltar a ver e a abraçar o filho Ricardo. No decorrer deste ano, e acho que brevemente eu estarei atingindo o posto de desembargador, que é o posto mais alto que eu podia aspirar na minha carreira. Eu gostaria de comunicar esse fato ao meu filho e gostaria, sobretudo, que ele me fizesse uma lembrança, pelo menos nesse dia, já se ele não quiser comparecer ou não puder comparecer, que ele pelo menos se lembre nesse dia, que vai naturalmente ser noticiado, todo mundo vai saber, um grande acontecimento aqui na magistratura. Eu gostaria de receber o abraço dele nesse dia, apenas isso. Turistas brasileiros revelam que foram maltratados no aeroporto de Madrid, na Espanha. Hoje, ao chegar a São Paulo, Conceição Costa Rocha contou que foi confinada numa sala onde havia mais 30 turistas de outros países. Ela tentou explicar aos agentes da alfândega que ia passar 6 meses na casa de uns amigos espanhóis, mas foi tratada aos gritos e palavrões. Ela chegou a passar mal e só aí os agentes chamaram um médico e a colocaram no primeiro voo de volta ao Brasil. Ela também revelou que outros 9 brasileiros também estavam retidos no aeroporto. Em Brasília, o Itamaraty informou que só amanhã vai poder esclarecer o que aconteceu com os brasileiros.
O superastro Michael Jackson disse que está ficando branco por causa de uma doença de pele. É o vitiligo, uma doença que a medicina ainda conhece pouco e que é cercada de muito preconceito. Mas fique sabendo que até 90% dos casos podem ter cura. Preto ou branco? No último disco, Michael Jackson insistiu que não importa a cor da pele, mas a polêmica causada pelo seu embranquecimento não parou. E o maior astro da música pop foi obrigado a revelar que a cor da pele dele está mudando, não por opção, mas por causa de uma doença. O dermatologista de Michael Jackson confirma que a doença é o vitiligo e diz que ela começou a aparecer em 89. Pouco se sabe ainda sobre essa doença, que atinge 1% da população mundial, cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, essa proporção se mantém. O vitiligo se caracteriza pelo aparecimento de manchas brancas causadas pela perda de pigmentação da pele. A ciência ainda não sabe explicar a causa da doença, mas já foi possível observar que as primeiras manchas aparecem, em geral, depois de um forte choque emocional ou períodos de muito estresse. No caso de Michael Jackson, é fácil detectar o estresse causado pela carreira, sem falar na infância problemática que se limitava a ensaios e trabalho, sem tempo para brincadeiras. A menina Carla, de 7 anos, também passou a desenvolver a doença depois de um choque emocional. Ela viu a avó morta. Atualmente, Carla está fazendo um tratamento criado pelos cubanos que já pode ser feito no Brasil, tanto no Rio como em São Paulo. O médico cubano Carlos Miarical é o descobridor da melagenina, uma substância extraída da placenta humana. O líquido é passado nas manchas e o paciente fica em exposição aos raios infravermelhos. O medicamento não tem contraindicação. Os cubanos ofereceram a Michael Jackson o tratamento, mas até agora ele não respondeu. Mas quem trabalha com a melagenina não esconde o entusiasmo. Doutor, com base no que o senhor vem vendo aqui na clínica, o senhor diria que o vitiligo tem cura? Claro que sim. Em 86% dos casos, a cura é quase que completa. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não reconhece ainda o tratamento cubano. Os médicos da sociedade tentaram ter acesso à melagenina, mas não conseguiram. O que se tem em termos de pesquisa nesse sentido são trabalhos da Índia e da Espanha que mostraram algum resultado promissor e 2 outros trabalhos, um da Venezuela e outro dos Estados Unidos, que mostrou que a substância é inócua. Um outro tratamento para o vitiligo foi criado aqui mesmo no Brasil. São comprimidos feitos à base de 4 plantas e que vem conseguindo bons resultados em 99% dos pacientes e já é exportado para vários países, inclusive os Estados Unidos. Para a química Marisa Carlos da Silva, que descobriu a fórmula, a despigmentação é provocada por uma disfunção do fígado, baço, pâncreas ou rins. Ela começou as pesquisas porque estava cansada da doença que a acompanhava por toda a vida. Após muitos anos de tentativa, eu digo que hoje o vitiligo tem cura. O Alexandre tem 22 anos e há 10 anos ele convive com o vitiligo. Ele é uma das 8.000 pessoas que tomam a fórmula à base de plantas. Durante todo esse tempo ele vem tentando se curar e ao mesmo tempo tem que enfrentar o preconceito das pessoas. Alexandre, no teu dia a dia você sente realmente uma certa discriminação por causa das manchas que você tem na pele? Sinto. E durante esses 10 anos é o que eu mais tenho convivido com esses preconceitos, né? Como é que você está se sentindo em relação ao tratamento que você vem fazendo? Pô, tô tendo uma melhora assim, espetacular, que eu não estava acreditando ter, né? Como nunca acreditei, durante os 10 anos fiz vários tratamentos, nunca pensei que fosse ter uma evolução tão boa como eu estou tendo agora. Quando a doença apareceu, Michael Jackson fez de tudo para disfarçá-la. A maquiagem foi ficando cada vez mais forte e até luvas passaram a fazer parte do seu guarda-roupa. Hoje Elaine sorri e usa short, mas durante muito tempo se escondeu por causa das manchas na pele. Há 2 anos ela está tomando os comprimidos à base de plantas e já é possível ver os resultados. A pior barreira que ela enfrentou foi o preconceito. Tem a discriminação, não é? Então você sente que o seu filho ou sua filha fica para trás. O vitiligo não escolhe idade nem sexo, não é contagioso. E em todos os tratamentos disponíveis, um aspecto é fundamental: a força de vontade para dominar a doença e o preconceito.
A calma acima de tudo. Para que atinja o objetivo, tem que ter controle emocional. No tratamento, o mais difícil realmente é você ter uma, vamos dizer assim, uma constância. Você ter disciplina no tratamento. Numa música de seu último disco, Michael Jackson também pensa assim. Heal the World, cure o mundo, é um recado pacifista, mas que tem muito a ver com quem tem vitiligo. Ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race, there are people dying. Os dois tratamentos mostrados nessa reportagem não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nove pessoas morrem na Somália nos choques entre guerrilheiros e as tropas americanas. As embaixadas da França e dos Estados Unidos foram atacadas e 3 soldados americanos ficaram feridos. A Polícia Federal prende no Rio um terrorista italiano. Achille Lolo, que fazia parte das Brigadas Vermelhas, é acusado de explodir a casa de sua própria família, matando 2 irmãos. Pescadores franceses invadem um mercado e destroem toneladas de peixe importado, mais barato que o nacional. Durante o protesto, os pescadores enfrentaram a polícia e 5 deles foram presos. Nos Estados Unidos, a festa do Grammy aponta os melhores da música em 93. O compositor Sérgio Mendes foi premiado pelo LP brasileiro. Michael Jackson, premiado pelo conjunto de sua obra, aproveitou para desmentir a briga com a irmã Janet. Mas o grande vencedor da noite foi o inglês Eric Clapton, que ganhou 6 troféus com a música Tears in Heaven, aquela que ele fez para o filho que morreu. Depois dos comerciais, um temporal inunda a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. E a prefeitura usa até barcos para salvar as pessoas que ficaram ilhadas em casa. Veja também, os norte-americanos confirmam, os carecas têm mais tendência ao infarto que os cabeludos, mas anunciam novas técnicas para fazer o cabelo crescer. E daqui a pouco, mais rápido da inflação evitou novas declarações hoje. O ministro Paulo Haddad também preferiu passar o domingo em silêncio. O ministro Paulo Haddad passou o dia em Belo Horizonte com a família, não quis conversar com os jornalistas e nem mesmo com os assessores ele falou hoje. O único recado do ministro para a equipe é o seguinte: mantenham a calma. Amanhã, de volta a Brasília, o ministro vai ter outro assunto delicado para tratar no Palácio do Planalto, além das declarações do presidente Itamar Franco feitas ontem à imprensa. É a formação da equipe nos bancos oficiais. Ainda esta semana, o presidente deve anunciar os nomes dos novos diretores do Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E a preocupação do ministro Paulo Haddad é que os critérios políticos dessa escolha terminem por comprometer a capacidade técnica da equipe. O presidente Itamar Franco, em Brasília, nesse domingo, também não quis conversar com os jornalistas. Uma chuva de 2 horas inunda a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As ruas do centro se transformaram num rio. Era preciso ajuda para chegar à calçada e enfrentar a força da água. Os carros ficaram ilhados, ônibus e trens pararam. A prefeitura emprestou caminhões, tratores e até barcos para transportar os moradores. Hoje a cidade amanheceu coberta de lama. Este carro tentou passar pela estrada, mas teve que parar. Um peixe pulou em cima do capô. Um avião monomotor caiu hoje de manhã na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O avião, que carregava uma faixa de publicidade, perdeu potência e caiu dentro d'água. Os salva-vidas puxaram o aparelho até a areia. O piloto não se machucou. 2 testemunhas reconhecem oficialmente o carro usado pelos assassinos do conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima, Paulo Coelho.
A polícia fez uma reconstituição. Hoje a polícia pediu a prisão preventiva de 2 acusados pelo crime, Marcos André Cavalcante e Carlos Salles de Santana. Durante esta semana, o noticiário deu um susto nos carecas de todo mundo. Eles estão muito mais sujeitos a problemas do coração. Mas não se preocupem, carecas. O Fantástico confirmou a notícia, mas correu atrás. Veja como cada vez é mais fácil deixar de ser careca. Had as much as a 40% increased risk of heart attack. Não. Cada vez mais branco, mais fino e agora ainda por cima dá ataque cardíaco. Eu tô mal. Será verdade? Será que existe uma relação entre a calvície e o coração? Ou será mais uma pesquisa inútil ou um truque publicitário? Não, a conclusão do estudo da Universidade de Boston está sendo levada a sério e apareceu com destaque tanto nos noticiários especializados como nos populares. Em alguns deles, com riquezas de detalhes e especulação. Lee Marvin, Andrei Sakharov, James Mason, Red Fox, Yves Montand, todos carecas, todos mortos pelo coração. A doença que mais mata neste país, onde 30% dos homens com menos de 55 anos têm menos cabelo do que gostariam, ou seja, enfrentam o problema da calvície. A pesquisa envolveu 1.400 homens com menos de 55 anos e concluiu que homens com este tipo de calvície têm 40% mais chance de ataques cardíacos. Quando a calvície é quase completa, como nestes casos, o índice sobe para 300%. A calvície frontal, essas entradas, como as minhas, não indicam perigo, pelo menos por enquanto. Mas nenhuma queda de cabelo é bom sinal. Hair loss is much simpler. O Dr. David Wainwright tem uma das maiores e mais conhecidas clínicas dermatológicas de Nova York. Foi pioneira na cirurgia de implante de cabelos. Ele acha muito provável que exista uma relação entre a calvície e os problemas cardíacos, o que não significa que calvície provoque infarto. It's genetics and it's hormonal, A relação, disse ele, deve estar nos hormônios sexuais do homem, responsáveis, entre outras coisas, pela permanência ou queda dos cabelos. Este estudo mostra que vale a pena fazer um estudo mais profundo sobre o assunto, diz ele. Para evitar problemas cardíacos, as recomendações continuam as mesmas. Não fume, faça dieta, faça ginástica, evite estresse. Mas, contra a calvície, há algumas novidades extraordinárias no mercado. Quem poderia imaginar o cabelo enlatado? Ele imaginou e está ganhando milhões de dólares com este produto que só pode ser comprado diretamente da companhia. Todas as noites, fazem um comercial de meia hora, mostrando as qualidades do produto e como funciona. No final, por telefone e com um cartão de crédito, o calvo pode fazer sua encomenda. Já venderam 75 milhões de dólares deste cabelo enlatado, que na realidade é uma tinta em pó que só sai mesmo com água e sabão. Garantem que resolve todos os problemas, mas minha experiência não foi agradável. O cabelo fica duro, parece uma cola. O Dr. Wainwright diz que do ponto de vista médico não há nenhuma contraindicação porque estes produtos não contêm substâncias que provocam reações alérgicas. Outro produto bem sucedido no mercado é minoxidil, uma droga que foi desenvolvida para tratamento de pressão arterial e provocou crescimento de cabelo nos pacientes. É vendido com o nome de Rogaine, da companhia Upjohn. Quando aplicado diariamente no couro cabeludo, realmente provoca crescimento de cabelo. Mas os resultados variam muito. Às vezes, o crescimento é mínimo. Apesar disso, o produto vendeu mais de 200 bilhões de dólares em 92. O método do Dr. Wainwright é muito mais complicado, mais eficiente, mais duradouro e, é claro, também é muito mais caro. Começa por volta de 10 mil dólares. Pode chegar a 30 mil, envolve cirurgia e uma série de visitas. Usando um modelo de borracha, ele mostra como retira o cabelo da parte de trás da cabeça e enxerta na parte da frente. O resultado é muito mais natural e é definitivo, diz ele.
We transplant anywhere from 250 to 300 mini Outro micrograms. método que envolve cirurgia com resultados permanentes é o do Dr. Dominic Brandy, de Pittsburgh. A pele da cabeça é elástica e com 2 ou 3 cirurgias, ele cobre a parte calva puxando as partes do lado, que tem cabelo. Depois, cobre a parte da frente com um implante. Mas a solução mais popular contra a calvície continua sendo a mais antiga, a peruca. E ela está ficando cada vez mais natural. As perucas usadas por Harvey Russo, da Top Priority, são feitas com fibras de nylon importadas da França. Ele diz que fibras de nylon são melhores do que cabelos naturais porque não perdem a cor e podem durar de 2 a 3 anos se a peruca não for usada para dormir. 2 milhões de americanos gastaram 350 milhões de dólares ano passado em perucas. E o escritor Alex Sussman foi um deles. Ele conta que quando o cabelo começou a cair aos 35 anos, fez uma pesquisa e concluiu que a melhor solução para ele era a peruca. Desde então, teve várias. Ele acha que fica com a aparência 10 anos mais jovem quando está usando uma delas. Este modelo, cobrindo a cabeça inteira, é geralmente usado por pacientes que perderam completamente o cabelo em tratamentos de quimioterapia. Harvey esclarece que as perucas são feitas sob medida e jamais usa cola como nas perucas dos clubes de cabelo, onde os sócios são obrigados a voltar sempre para retirar, tratar e recolocar as perucas. Press down, and I'm finished. Acompanhe este carro no Autódromo do Rio de Janeiro. Ele passa em cima da madeira cheia de pregos. O pneu fura, mas não esvazia. A receita? Este produto. Uma mistura líquida que se coloca dentro do pneu e que sela os eventuais furos. Agora, o teste número 2. A prova do tiro. O buraco da bala é preenchido imediatamente pelo produto que sela e veda a perfuração. Agora, um detalhe. O produto só funciona se o carro estiver em movimento. Se estiver parado, é melhor procurar o estepe. A seguir, mais de 1000 municípios brasileiros estão virando cidades fantasmas. 400 deles, segundo o IBGE, em processo de involução, ou seja, regridem ao invés de evoluir. São as cidades fantasmas que vivem esquecidas, lembrando do passado e com medo de, a qualquer momento, serem riscadas do mapa. Qual é o menor município do Brasil? Vocês gostam de morar aqui? Mas não é meio desanimado, não? Vamos falar a verdade. Não é muito difícil gostar de Borá. No menor município do país, os 752 moradores são privilegiados. Em Borá, 90% das ruas são asfaltadas, todas as casas têm água e esgoto, o telefone é barato e casa popular não falta. E uma conversa com o prefeito é o suficiente para se ganhar um terreno. Com título, tudo de propriedade? Com título para passar a sua escritura definitiva. De graça? De graça, para compra e venda, se quiser vender. Em Borá, a escola tem 250 alunos, mas podia ter o triplo. A cidade não tem favela, transporte escolar é de graça, ninguém paga remédio. E o último assassinato aconteceu 40 anos atrás. Pena que essas estatísticas de primeiro mundo sejam provocadas por um drama típico do terceiro, a falta de trabalho no campo. Em Borá, tem pouca escolha. Ou o sujeito trabalha na prefeitura, ou vai cortar cana. O lavrador Atílio ficou com a segunda opção. Trabalha nos canaviais das cidades vizinhas, a 3 horas de viagem daqui. Para entender a história da decadência de Borá, é preciso conhecer a história dessa destilaria de álcool. Construída no início da década de 80, na época dos incentivos, do dinheiro fácil do programa Pro Álcool, ela chegou a garantir 1.200 empregos, praticamente o dobro da população atual de Borá. Mas aí veio a crise do álcool, a destilaria foi fechada e o número de empregos dividido por 100. Hoje, apenas 13 pessoas trabalham aqui. Estas engrenagens paralisadas amassavam quase 3.000 toneladas de cana por dia. Funcionando, a destilaria podia produzir 35 milhões de litros de álcool por safra. Parada, são 22 milhões de dólares só em equipamento, enferrujando debaixo da chuva. É como um imenso relógio quebrado, que parou o tempo em Borá. Quem vai morar aqui quando crescer?
Só você? E o resto? Vai pra onde? São Paulo? Quem vai pra São Paulo? Quem vai pro Rio de Janeiro? A espontaneidade das crianças revela o que está por trás deste falso paraíso. Na verdade, só fica em Borá quem é jovem demais para ir embora, ou quem já não tem mais por que partir. Essa aventura, seu Avelino viveu 60 anos atrás. Ele veio para Borá em busca de progresso. Casou e teve 2 filhos, que já foram embora para São Paulo. Eu choro muito quando dá saudade de mim. Como que eu choro? Mas fazer o quê, né? Mas que tristeza! Como o destino é cruel! Vou esvaziar! A irreverência desta boneca de pano não é à toa. A personagem Emília foi criada por Monteiro Lobato para denunciar o atraso do interior 70 anos atrás. Em livros como Cidades Mortas, Monteiro Lobato previa a decadência dos pequenos lugarejos do fundo do Vale do Paraíba, a região onde ele próprio nasceu. Cidadezinhas como esta, que ganhou o nome do escritor, cumprem a profecia. A pequena Monteiro Lobato parou no tempo há muitos anos. O alerta do escritor mais parece uma praga, saída das páginas de Cidades Mortas. Este túmulo de cristal, no interior do estado do Rio de Janeiro, é a única esperança de sobrevivência para toda uma cidade. A decadente Santa Maria Madalena é a cidade natal de Dercy Gonçalves. O túmulo foi construído pela própria atriz. Eu fiz um monumento, mas não fiz para mim, eu fiz para Madalena. Eu vou me enterrar junto com Madalena. Madalena fica a 200 quilômetros do Rio, mas está a anos-luz do progresso. Na década de 20, a cidade foi uma potência. As fazendas de café esbanjavam riqueza e Madalena tinha 25 mil habitantes. Hoje, a cidade tem pouco mais de 10 mil moradores. Tentando manter um humor no 5º mandato, o prefeito de Madalena faz piada com a situação da cidade e diz que já faltou até defunto para inaugurar o cemitério. Para inaugurar o cemitério, mandaram buscar um defunto em Conceição de Macabu. Mas quando virou a Serra de Madalena com o nosso clima, o defunto começou a se mexer de novo. Aí acabou a inauguração, naquela ocasião não houve inauguração em Santa Maria Madalena. Para salvar Madalena, Dercy Gonçalves apela até para os céus. Encarna a personagem da novela Deus nos acuda e usa o canal direto com Deus para a cidade não desaparecer. Vamos, Madalenense, pra frente de mão dada! Eita, fundo velho, saravá! Que os anjos digam amém. Desta vez, em Minas Gerais. Quem vê a pequena moeda de hoje, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, custa acreditar que ela já teve força na época do Brasil colônia. Moeda era um simples povoado, mas sua fama viajou além mar. A cidadezinha desafiou a coroa portuguesa, montando a maior fábrica de moedas falsas da colônia. Moeda era famosa na época de réis e mil-réis. Cresceu ainda mais com o cruzeiro. Mas com o cruzeiro novo, Moeda caiu. E na virada do cruzado, empacou de vez. Moeda, que já teve 9 mil habitantes, hoje não chega à metade. O prefeito procura manter a calma e diz que Moeda ainda tem seu valor. Os mesmos que saíram daqui há alguns anos voltam agora, compram sítios e estão movimentando. Ficou uma cidade mais de fim de semana. Sensação pior é aquela de voltar para casa e ver todos os sonhos de infância destruídos. É o que acontece em Alto Piquiri, no Paraná, o estado com o maior número de cidades encolhendo em todo o país. É difícil acreditar que 70 mil pessoas já moraram aqui. E hoje, Alto Piquiri não tem mais que 13 mil habitantes. Tinha farmácia e um bar ali, tinha lanchonete ali, sorveteria, tinha o posto de gasolina mais adiante. E aqui, debaixo deste lago, tinha uma das maiores atrações turísticas do Paraná. As 7 quedas de Guaíra, oeste do estado, foram tragadas pela represa de Itaipu, na década de 70. Sem o turismo, sua principal fonte de renda, Guaíra perdeu 15 mil habitantes. 6 dos 11 hotéis fecharam. E a cidade luta até hoje para não ter o mesmo destino das 7 quedas, para não ir por água abaixo. Remanso, casa nova, sem do céu, vilão arcado. Faz quase 20 anos que a Bahia disse adeus a Remanso e outras cidades do Vale do São Francisco. No lugar delas, a hidroelétrica de Sobradinho criou um dos maiores lagos artificiais do mundo. Ironia do destino. Toda essa gente castigada pela seca
sentiu a dor de ver suas raízes morrerem afogadas. 15 anos depois, do outro lado do país, a história se repete. As caras são um pouco diferentes, o sotaque lembra mais o italiano, mas a dor é a mesma. Itá, 3.000 habitantes, fundada por gaúchos de origem italiana, no oeste de Santa Catarina, já devia estar debaixo de 17 metros de água desde o ano passado. Mas a inundação foi adiada por falta de dinheiro para construir a barragem no Rio Uruguai. A Eletrosul, dona da hidroelétrica, mandou fazer uma nova cidade a 6 quilômetros da antiga. A nova Itá é uma cidade modelo, com asfalto em todas as ruas, água encanada, esgoto tratado e telefone. Mas a falta de verba para construir a barragem acabou criando mais problemas para os moradores de Itá. Hoje existem 2 Itás, uma nova e reluzente, mas incompleta. Outra semi-demolida e triste, com lojas desertas e negócios à beira da falência. Metade dos alunos ainda mora aqui na Cidade Velha. Mas as 2 escolas já vieram para a Cidade Nova. Todos os bancos e praticamente o comércio inteiro continua aqui na Cidade Velha. Mais da metade da população já mudou aqui para a Cidade Nova. Mas o único hospital de Itá, todos os médicos e dentistas continuam aqui na Cidade Velha. Esse hotel já subiu. Mas o hotel mais tradicional continua aqui embaixo, na Cidade Velha. E para piorar a confusão, o hotel que fica embaixo se chama Hotel Cima. Então, já cansou de tanta confusão e de tanto vai e vem? Imagine então os moradores aqui de Itá. Tem tudo ir lá embaixo. Tem o médico, tem que ir lá embaixo. Farmácia tem que ir lá embaixo. Esse é o problema que nós temos aqui, né? Os construtores da hidroelétrica dizem que a obra pode ser retomada a todo vapor ainda este ano. Depende de verba federal. Ironicamente, aos moradores de Itá, só resta agora torcer para que termine logo a obra que causou a destruição da cidade deles. Pelo menos assim, vão se mudar de vez e parar de viver feito caracol, com a casa em cima das costas. Os escândalos do governo Collor. O ex-porta-voz Cláudio Humberto lança um livro sobre o que ele viu e ouviu. O Fantástico antecipa agora alguns trechos desse livro. Ouve o porta-voz e as pessoas citadas por ele. Cláudio Humberto, que está sendo investigado pela Polícia Federal por envolvimento com o esquema de liberação irregular de verbas publicitárias, continua morando em Portugal, onde era adido cultural da Embaixada Brasileira. Na entrevista à repórter Miriam Dutra, ele fala sobre o livro 1000 Dias de Solidão. Diz que não se considera cúmplice e nem traidor, e faz várias revelações. Conta, por exemplo, como o ex-presidente Collor reagiu quando um assessor lhe comunicou que o impeachment era inevitável, que o governo ia perder a votação no Congresso. Ele reagiu fortemente. Como perdemos? Você disse isso a alguém? Pois volte lá e diga que não perdemos, estamos... Quer dizer, era um alinhamento absoluto da realidade. Né? Cláudio Humberto diz no livro que Daniel Tourinho, presidente do PRN, o partido do governo, foi convocado por Collor para convencer o deputado Cleto Falcão a votar contra o impeachment. Tourinho telefonou para Falcão. Cleto, você admite a possibilidade de mudar o seu voto? Cleto disse que não adiantava insistir. Ele iria votar a favor do impeachment. Tourinho, então, propôs em linguagem codificada. Estou autorizado a falar com você em termos de alfaces. Alfaces? Alface, na linguagem de Tourinho, significava dólar. 1 milhão de alfaces. Diz o livro que o deputado Cleto Falcão dispensou. Eu posso lhe dizer com a tranquilidade de estar aqui ao lado da minha família, de que eu não fazia parte. Tanto não fazia que tive o direito de votar contra Fernando Collor e de recusar $1 milhão que ele mandou me oferecer para votar com ele. Cláudio Humberto revela também o que ele chama de o golpe da macarronada, uma reunião na casa do empresário e ex-ministro Pratini de Moraes antes da votação do impeachment. Na verdade, a macarronada era o pretexto para que os ministros que estavam nos cargos naquela ocasião articulassem aquele chamado Manifesto pela Governabilidade, que na verdade era, que a rigor, era uma tentativa de isolar o presidente, colaborar para destituí-lo, de maneira que garantisse a permanência de todo o ministério no eventual governo Itamar Franco. Não houve nenhuma macarronada, houve uma reunião na casa do embaixador Carlos Garcia, onde vários dos ex-ministros compareceram para combinarmos que nenhum sairia antes do término do governo, que era na data em que o Congresso tomaria a decisão sobre o impeachment. Nós fizemos aquilo
não com o objetivo de ficar, apenas com o objetivo de dizer, nós ficamos até o último dia do governo, porque esse é o nosso compromisso com a governabilidade do país. Esse é o compromisso que nós assumimos com a sociedade brasileira. Quando terminou a reunião, vamos jantar. Aí a mulher do Carlos Garcia disse, eu tenho um macarrão aqui. Eu fui lá e cozinhei, preparei um macarrão. Não era na sua casa? Não, não era na minha casa. Sobre a relação entre o presidente Collor e o empresário PC Farias, o livro conta um episódio que revela a intimidade entre os dois. Cláudio Humberto e a ministra Zélia foram à casa da Dinda. Lá encontraram a primeira-dama. Ela estava irreconhecível, de bermudas, sem maquilhagem e com os pés imersos numa bacia de água, aguardando a pedicure. Dona Rosane reclamou com o marido. Meu amor, você prometeu que não traria assuntos de trabalho para casa. O presidente estava com um copo de uísque na mão. Nesse momento, PC entrou por uma porta, também embalando um copo de gin tônica. Outra história do livro, a relação entre o presidente e o primeiro irmão Leopoldo. Logo após a confirmação da vitória no segundo turno, uma reunião de comemoração na casa da Dinda. O irmão do presidente, Leopoldo, e a mulher dele, Regina, estavam sendo esperados. Dona Rosane, quando soube disso, foi categórica. Chamou o coronel Otávio Albuquerque, chefe da segurança, e ordenou. Coronel, quero que o senhor assuma um compromisso. O doutor Leopoldo está vindo aí. Ele entra, porque é irmão do presidente, mas a mulher dele não entra. O presidente Collor ficou com um leve e aprovador sorriso nos lábios. Bem, se for impossível impedir que ela entre, peça 2 rapazes para retirá-la do carro e jogá-la no lago. No lago, ouviu bem? Logo depois, Leopoldo chegou e estava só. O caso da ex-ministra Zélia Cardoso e do ex-ministro Bernardo Cabral também está no livro. Para o presidente Collor, a crise desencadeada foi arrasadora. Desse momento em diante, Collor começou a achar que não ia dar certo. Sem a Zélia, o governo estava enfraquecido. A ministra Zélia, apesar de ser um pouco inexperiente, apesar de ser uma pessoa muito jovem, etc., exerceu sobre o presidente Collor uma influência decisiva. Essa unidade que havia, não só entre o presidente e eu, mas entre o presidente e toda a equipe econômica, eu sabia que, eu tinha consciência que ao se romper, ela provocaria abalos, né? Mas realmente eu não tinha conhecimento de que esse abalo pudesse vir a ameaçar ou o governo ou o presidente pessoalmente. A demissão de Bernardo Cabral. Diz o livro, o presidente Collor ordenou ao embaixador Marcos Coimbra que fizesse o ministro colocar o cargo à disposição. O diálogo. O presidente precisa do cargo, ministro, e deseja que o senhor peça demissão. Cabral ficou pálido. Eu estou sendo demitido, embaixador. Em seguida, balbuciou. O banheiro, o banheiro. Quase aos saltos, o ministro voou em direção à maçaneta da toalete. Depois, está no livro, um assessor cuidou para que o ministro, com as calças molhadas, saísse sem ser notado. Eu não sofro de incontinência urinária, como se diz ali, e que eu fiquei no gabinete do embaixador Marcos Coimbra para tomar conhecimento, de modo que não é verdade. A crise no casamento do primeiro casal. No livro, Cláudio Humberto confirma a quase separação. Houve uma crise conjugal séria, como, aliás, acontece em todos quase todos os casamentos. Quer dizer, ele chegou a dar instruções para providenciar o desquite. Outra revelação bombástica. O ex-presidente Collor seria pai de um menino hoje com 12 anos, chamado James Fernando. A mãe, Jucineide Braz, era funcionária da Prefeitura de Maceió e finalista do concurso Miss Alagoas. Segundo o livro, Collor disse a Cláudio Humberto. Após a separação do meu primeiro casamento, apareceu uma mulher, dessas garotas de programa, com um bebê recém-nascido nos braços, dizendo que era meu filho. Sei lá se era. Não levei o assunto a sério, não. Jucineide Braz da Silva e o filho dela, o garoto James Fernando, de 12 anos, moram no 3º andar desse prédio de classe média, no bairro de Boa Viagem, no Recife. Eles dividem um apartamento com a mãe e um irmão de Jucineide. Segundo uma prima de Jucineide, Adriana Braz, a única pessoa que estava no apartamento hoje, a família viajou. Foi passar o final de semana numa praia. A prima contou que quem ajuda a família financeiramente é o ex-presidente Fernando Collor. A despesa com aluguel e condomínio chega a 5 milhões de cruzeiros por mês. A prima de Jucineide também contou que ela não trabalha fora e que o garoto James Fernando estuda numa escola particular e também é paga pelo ex-presidente Fernando Collor.
A prima de Jucineide disse que a família deixou o Rio Largo, no interior de Alagoas, para fugir do assédio da imprensa. Outro problema familiar que o livro revela: a relação de Collor com a primeira cunhada Maria Tereza, mulher de Pedro. Ela chegou a procurar Collor para falar da separação. A Tereza, emocionada, enfim, chocada com o relacionamento, com o tratamento que recebia do marido, foi, a nível de confidência, comunicar a ele, que na época era governador de Alagoas, que estava se separando do marido porque já não aguentava, estava muito agressivo. No relato que ele me fez sobre as confidências de a Tereza a ele, foi ser uma coisa colocada com muito respeito. Quer dizer, os dois são muito amigos, então. Sim, sem dúvida. No livro, Cláudio Humberto reproduz o diálogo entre os dois. Estou aqui para comunicar a você, Fernando, que decidi me separar do Pedro. Não dá mais. Ele é muito grosseiro comigo. Ontem, ainda por cima, pegou uma arma e saiu atirando. Tiros? Feriu alguém? O vigia. Ferimento grave? Acertou um tiro no traseiro do vigia. Meu Deus, o Pedro enlouqueceu de vez. Tem outro problema. Estou apaixonada por outra pessoa. Collor sentiu-se gelar. Está apaixonada por mim, imaginou. Mas Tereza confidenciou. Estou apaixonada pelo Eduardo, o marido da minha irmã Cristina. Em Miami hoje, Pedro Collor reagiu assim às histórias de Cláudio Humberto. Ele continua a serviço do Fernando, funcionalmente do cargo, Fernando fora do cargo, mas eles querem continuar, digamos, desempenhando aquela farsa de tentar enganar todo mundo o tempo todo. Eles agora tentam me atingir através de pessoas da família. Isso é uma tremenda de uma mentira. Isso mostra exatamente o tipo de caráter e o tipo de postura moral deles. O que eu queria era contar uma história. Essa história, muita gente vai achar que é favorável ao ex-presidente. Ele, pessoalmente, vai detestar. O ex-presidente Fernando Collor e o irmão dele, Leopoldo, foram procurados este final de semana pelo Fantástico. O ex-presidente Fernando Collor passou o dia nesta casa em Maceió, onde está hospedado com Dona Rosane. Um assessor que não quis se identificar disse que o ex-presidente não gostou do que leu na revista Veja sobre o livro do ex-porta-voz Cláudio Humberto. O assessor disse também que Fernando Collor só vai falar depois de ler o livro na íntegra. O irmão mais velho do ex-presidente Fernando Collor, Leopoldo, disse em São Paulo que não iria falar sobre o assunto por 3 motivos. Não leu o livro, não vai ler o livro e, caso lesse, não comentaria. Leopoldo Collor disse que a mulher dele também não quer falar sobre o livro. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite para você. Fantástico. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida.